estamos entrando numa nova fase de reflexões bíblicas, falando sobre coisas da alma. E quando a gente está falando de coisas da alma, a gente está falando da gente, né? Mas hoje eu quero abordar sobre o Deus que se alegra. Porque falar sobre o Deus que se alegra na perspectiva de coisas da nossa alma. Isso seria porque temos aprendido pela palavra de Deus que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que nós temos de especial na natureza é semelhante a Deus. Semelhante não é igual, é parecido. Evidentemente, falar sobre Deus e na perspectiva também nossa, na visão humana, a gente está também afirmando que, ao contrário dos sentimentos de Deus, que são perfeitos, os nossos não são perfeitos. Aliás, de não ser perfeito, de não ser apenas imperfeito o nosso sentimento, nós passamos pelo processo da queda do homem. O homem, a partir do pecado, tudo aquilo que a gente tinha de bom, maravilhoso, bem semelhante a Deus, nós perdemos muita coisa. É verdade que Jesus comentou que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E uma das coisas que nós perdemos dessa semelhança com Deus foi ter os sentimentos parecidos com Deus. Os sentimentos de Deus são eternos. Os nossos não, os nossos são transitórios. O nosso a gente pode amar e daqui a pouco não mais amar. A gente pode se aborrecer, mas daqui a pouco se apaziguar. Deus não, Deus quando se aborrece, ele se aborrece da perspectiva eterna. Evidentemente ele pode interromper isso pelo perdão, mas o perdão, a partir do momento que a gente busca o perdão. Mas o aborrecimento de Deus é eterno, o amor de Deus é eterno, a paciência de Deus é eterna. A nossa não, a nossa é limitada, e ainda não só limitada, mas, como eu disse, a partir da queda, ela ficou corrompida. Então, o amor humano, ele corre o risco de se tornar corrompido, não na perspectiva de Deus. Quando a gente fala desse sentimento de Deus, a gente está falando também que ele perpassa, como diz os pedagogos, eles gostam dessa fala, perpassar, ele perpassa pela santidade de Deus. Tudo que Deus sente é puro e santo. Não é o nosso caso. Nem sempre o que a gente pensa é tão puro, nem sempre o que a gente sente é tão puro. Evidentemente, quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, isso pode ser aperfeiçoado, eu diria mais que aperfeiçoado, na linguagem mais precisa, pode ser santificado. Muitas vezes as religiões pintam a ideia de um Deus que é extremamente sério, carrancudo, um Deus que não sorri. Não é assim que a gente vê. E que ele se aborrece muito facilmente. O Deus que se ira, o Deus que não tem risadinha com ele, é tudo extremamente muito sério. Agora, quando eu falo do Deus que se alegra, parece que é antagônico a isso. Deus se alegra? Como é que Deus se alegra? E como eu posso viver de forma que o meu viver seja um motivo da alegria de Deus? Pode existir isso? A sua existência pode ser motivo da alegria de Deus?
Mas como é bom quando você ama a alguém e você alegra esse alguém. Não faz mal, não faz bem para a alma desse alguém, quando você ama alguém e alegra esse alguém. Eu creio que, evidentemente, a gente não pode mais alegrar a Deus do que Ele tem de perfeição. Mas a gente vai perceber que a alegria dele vai transitar-se na questão da satisfação. Ele pode ficar satisfeito com você? Pode. E Ele quer fazer isso. Satisfazer-se conosco. Ele tem atributos como pessoa. Ele pensa, Deus tem vontade própria, pensamentos reflexivos, sentimentos como tristeza, alegria, paciência, ira, afeto, amor. Como disse, uma grande diferença. Ele é perfeito em tudo isso. A pergunta que eu faço, gosta de pensar nisso: você já sorriu para Deus? Já sorriu para Deus? Você já sorriu para Deus hoje? Quando você sorri para alguém, o que isso transmite nesse seu comportamento? Eu estou feliz por ver você. Não é verdade? Eu estou feliz por ver você. Eu estou feliz por aquilo que você fez. Eu estou sorrindo. É um sorrir satisfeito. Eu estou feliz porque nós fazemos parte do mesmo pensamento. Estou sorrindo por isso. Tem gente que pensa que servir a Deus é ficar chupando limão. É o caso do nosso sobrinho. Sobrinho dela, né? Meu neto. Ele chupa limão como se fosse a coisa mais doce. Não é o nosso caso. A maioria das pessoas ficam. Ou então, tem gente que pensa que ser cristão é viver comendo giló cru. Mas tem gente que gosta de giló, mas o patrão aqui é amargo. Tem gente que pensa que vida cristã é assim, sempre amarga, dura. E sorrir é quase como se fosse um pecado sorrir. Mas a gente vê que o Deus que adoramos, o Deus que servimos, é o Deus que se alegra, e Ele quer se alegrar comigo, com você. O texto que eu separei já de imediato é esse. É o Salmo 104, versículo 31. Mas antes eu quero ler o Lucas, vou deixar esse salmo para depois. Lucas 10, 21, a parte A. Você pode ler comigo? Leamos. Se alegrou Jesus e disse: graças te dou, ó Pai. O sorrir, o sorrir é resultado de estar alegre. Evidentemente existem sorrisos falsos, né? Mas quando eu falo de Deus, eu estou falando do sorriso verdadeiro. Deus se alegra. Se Jesus é Deus, então nós entendemos com isso o Deus que se alegra, o Deus que se compraz, o Deus que fica feliz. E Jesus, vendo o trabalho, nesse contexto está dizendo, do trabalho dos discípulos, né? Os discípulos saíram para evangelizar em vários lugares, e aí quando eles voltam felizes, etc. E, Senhor, em teu nome os demônios estão sujeitos a nós. Jesus faz uma recomendação a eles, mas aí, ao mesmo tempo, Jesus, ele tem um momento de exaltação, de alegria, de júbilo, e ele diz: graças te dou, Pai. Uma manifestação, um sorrir também, de felicidade, é você expressar isso com palavras. Eu creio que o Deus que adoramos é o Deus que se alegra, é o Deus que tem prazer naquilo que Ele faz. Agora, então, esse Salmo 104, 31, Deus se alegra, ou Deus sorrir, na plenitude em suas obras. Salmo 104, 31, está escrito aqui, leia comigo. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Geralmente você conhece o sentimento de um artista, de um artista plástico, através das pinturas que eles
pintura assim, muito escura, sombria, ela não transmite alegria, concorda? Ela transmite, às vezes, um sentimento depressivo, de tristeza. Mas quando a gente vê a obra do Criador, com todo o brilho da criação, seja as aves, sejam o sol que brilha, e mesmo na escuridão da noite, as estrelas que brilham, a gente vê uma obra que não é uma obra de um ser depressivo, mas de um ser alegre, um Deus que transmite a sua alegria através das obras criadas. E ele diz: a glória do Senhor durará para sempre, o Senhor se alegrará nas obras, em suas obras. Lembra da criação do mundo? Deus vai fazendo as coisas e diz: e Deus viu que era bom. Deus faz outras coisas, Deus viu que era bom. Depois, quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança e tudo feito, o que ele fala? E viu Deus que era muito bom. Deus ficou satisfeito. Deus ficou feliz em ver a obra da criação dele. Tudo que ele faz com prazer. Ele faz que resulta a alegria dele. Então, quando eu sou instrumento de Deus para a realização de alguma coisa, e essa coisa é realizada, o Deus se alegra, é o Deus que sorriu para mim. Você já sorriu para Deus alguma vez? Sabe o que é legal? Você deitar na cama, você está bem virado para cima, né? Feliz com esse momento. Uma vez eu fiz um rostinho, né? Ficou um rostão, né? Você já sorriu para você até hoje? Você já sorriu para Deus hoje? Faça exercício, sorriu para Deus. Estou satisfeito com o Senhor, estou feliz. Coisas maravilhosas o Senhor fez. E tem coisas que Deus faz que é engraçado para a gente também, né? Mas são coisas particulares, íntimas. Estou feliz, Senhor. Deus se alegra na plenitude de suas obras. E isso a gente vê, como o Salmo 19 diz, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É tudo funcionando harmonicamente, tudo funcionando perfeitamente. Que alegria Deus tem em ver tudo isso sendo realizado. Alegrar-se, comprazer-se, regozijar-se, satisfazer-se, exultar-se. Eu gosto da palavra exultação, que é mais do que alegria. Exultar significa pular de alegria. Já teve um momento assim que você está ali, não, você está pulando de alegria. Não são momentos comuns, são momentos às vezes raros. Eu lembro no momento que a gente estava fazendo trabalho do colégio, quando as portas do colégio se abriram para a gente fazer o trabalho de evangelização, a gente estava olhando durante um ano, quando a diretora do colégio que a gente estudava falou: vocês têm uma sala grande, vocês podem usar à vontade. Foi esse mesmo. Aí a gente saiu da sala assim, vontade de tirar o sapato, jogar para o alto, tão feliz que a gente estava. Isso é exultar, saltar de alegria, pular de alegria. O Salmo ensina a gente a exultar-se diante daquele que fez os céus e a terra. A alegria manifesta-se em sorriso, a alegria se manifesta em cântico. Está alguém entre vós triste? O que manda fazer? Não, triste. Olha. Aí sim. Está alguém contente? Cante louvor. Uma manifestação também da alegria é a dança, coisa que o evangélico tem traumas desse negócio, mas a criancinha, a gente vê isso na simplicidade dela, nossa netinha, né? Está todo mundo sério cantando lá na frente e ela começa a se mexer assim, né? Com uma simplicidade, com alegria, ela está feliz por estar ali. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Louvor em si, estritamente, precisa ser uma expressão de alegria, de satisfação. Estou feliz, Senhor, e eu quero expressar isso com salmos, com poesia de cântico.
Tem gente que canta o dia inteiro. Eu costumo dizer que, ao contrário do mundo, o mundo diz que quem canta seus males espanta, né? O cristão não canta para espantar os males, ou melhor, para ser feliz. Ele canta porque ele é feliz. Amém? Amém? Tradicional é assim, diz glória, aleluia. O Deus se alegra também, o Deus sorri, quando seus filhos estão dispostos a cumprir plenamente a sua vontade. Esse texto. Amém? Aí está certinho? Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia. Não, esse também? Lucas 3? Ok, mas o texto diz o seguinte: então veio Jesus da Galiléia, ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado. Isso me parece mais que Mateus. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. O versículo 17 diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. João separado por Deus para batizar a Jesus. E ele faz isso, né? Eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Aí ele diz: por enquanto, convém cumprir toda a justiça. E quando Jesus sai da água depois de batizado, vem uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, no qual eu me alegro, eu me realizo. Porque ele está disposto a cumprir toda a vontade de Deus. Quer dizer com isso que todas as vezes que a gente se coloca para cumprir toda a vontade de Deus, independente de qualquer coisa, eu quero fazer a vontade de Deus. Se alegra. Deus fica satisfeito. Então, como ele ficou como aquele homem chamado Jó, né? Ele diz assim, né? Este meu servo Jó, ninguém há na terra como ele. Né? Jó é um homem que teme o Senhor, desvia-se do mal. É um homem que Deus se alegra com ele. Eu diria que é o homem que Deus sorrir para ele. Estou feliz com você. Isso me dá satisfação, me dá alegria. Quando eu estou disposto a cumprir plenamente a sua vontade, que é santa, justa, boa e perfeita. Em terceiro lugar, eu vejo que Deus se alegra ou sorri, isso é clássico, quando o pecador se arrepende de seus pecados e volta-se para Ele. Lucas 15, 7, esse está certinho. Digo-vos que assim haverá, deixa eu ver se eu coloquei, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Todas as vezes que um homem ou uma mulher se arrepende de seus pecados, se volta-se para Deus, há uma festa no céu. De quem é o céu? O céu é de Deus. Quem promove a festa é o próprio Deus. Os anjos se alegram junto com o Senhor porque há pecadores que se arrependeram dos seus pecados. É menos um que vai para o inferno. E, evidentemente, Deus se alegra. Aliás, foi o máximo que Jesus disse para os discípulos, né? Vocês não se alegrem porque os demônios estão sujeitos, mas alegrem-se porque o vosso
estão escritos no livro da vida. É a partir daí que a alegria de Deus se completa. Eu perguntei se você já sorriu para Deus. Mas você já fez Deus sorrir? Eu vou sorrir para Deus quando eu me alegrar através das suas obras, o que Ele faz. Eu vou sorrir para Deus, vou fazer Deus sorrir quando eu estiver disposto a não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Agora, quando eu faço a minha vontade, ao contrário da de Deus, eu alegro a Deus? Não, eu entristeço a Deus. O que Jesus falou, o que o apóstolo Paulo fala? Não entristeçais ao Espírito Santo. Entristecer ao Espírito Santo é entristecer a Deus. É mais fácil a gente entender Deus ficar triste do que Deus ficar contente. Por que isso, né? Que tipo de ensino, que tipo de prática que a gente teve no decorrer da história é que não vê um Deus que se alegra, um Deus que sorri. Mas é mais fácil a gente ver um Deus que se entristece. Mas eu posso alegrar a Deus quando eu testemunho de Jesus e através do meu testemunho, do seu testemunho, alguém se converte. Aí eu estou fazendo Deus sorrir de prazer, de contentamento, de alegria. Louvo a Deus que essa seja uma característica da Igreja de Cristo nesse lugar. Não seja uma igreja carrancuda, que fica procurando defeito nas pessoas, os erros das pessoas. Pessoas alegres não vivem assim, evidentemente. Concorda? Pessoas alegres olham sempre o melhor do outro. Sempre o melhor do outro. Sempre é o melhor do outro. Não quer dizer que eu não vou fechar os olhos para as coisas que precisam ser acertadas. Mas, se eu não consigo olhar no todo aquilo que é de bom, de melhor que alguém tem, eu não estou com o olhar de Deus. A gente costuma dizer lá no presídio, tu dias que perguntasse se eu queria ficar lá. O carcereiro quer ficar aqui? Seria bem interessante ficar lá para testemunhar de Jesus mais tempo, né? Mas eu acho que não é o meu chamado de ficar lá, mas transitar por lá, né? Mas a gente, não é que a gente você pega uma cédula de 100, a gente não leva a cédula de 100 para lá. Eu falo com ele, se eu pegar uma cédula de 100, amassar e pisar, vocês vão querer essa cédula? Queremos, sim, queremos. Porque não perdeu o valor. Entende? Criatura de Deus, pior situação que esteja, não perdeu o valor. Eu posso ver o melhor que existe nele, quando eu estou vendo a perspectiva de Deus. Eu gosto de lembrar de papai e meu pai, quando, eu já contei isso aqui, mas agora nesse aspecto, aquele rapaz que tinha medo de ir na igreja, e quando ele chegou na porta, assim, perto da varanda, e ele sorriu, meu pai sorriu para ele. Aí ele falou, depois de se converter, moço, quando eu cheguei lá, o Senhor sorriu para mim, já relaxei. E quando eu cheguei perto do Senhor, o Senhor me deu um abraço tão forte que o Senhor me desmontou. A partir dali tudo era